Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem dos bem-amados seres de luz. Saudades, espero que esteja tudo bem convosco e tudo aquilo que não esteja, que nós tenhamos força para, né, passar por isso. Hoje vai ser uma mensagem coletiva, tá? Para o coletivo, ok? Então vai ser uma mensagem única, tá? Então vamos só ter aqui a presença, mas sim, é uma mensagem para o coletivo, tá? Então é uma mensagem para todos nós. E vamos lá. Tem uma forte presença de Mãe Maria. Então possa ser que... Tá? Vamos ver. Vamos lá. Temos já aqui uma energia, tá? De aprendizagem já, ok? Vem muito aqui a necessidade de nós aprendermos a pedir ajuda, tá? Vem aqui muita ajuda de Mãe Maria, tá? Quando nós não tivermos as possibilidades, tá? Seja para ultrapassar alguma coisa, seja para conquistar alguma coisa, tá? Seja para alguma lição, o que seja. Uma tentativa de mudança de postura, mudança mental, tá? Qualquer coisa que nós possamos ter dificuldade em ultrapassar sozinhos. Pedir, tá? Aprender a pedir assistência a Deus, a seres de luz, tá? Porque tem muita coisa que, na qual eles nos podem ajudar, mas nós temos que pedir, nós temos que ir lá bater à porta, tá? Temos que ir lá bater à porta, pedir por essa assistência, tá? E eles não podem interferir de maneira nenhuma, a não ser quando nós pedimos pela ajuda, tá? Quando nós damos essa autorização. E aqui ela pede que muitos de vós passam por coisas que não deveriam de passar sozinhos. Seria mais fácil se vocês pedissem ajuda, se vocês chegassem, tá, até nós e nos pedissem por ajuda, tá? Seria tudo mais fácil, porque nós temos essa ajuda para entregar pronta a todo momento, tá? Então, ao invés de vocês caírem sobre os vossos joelhos em súplica,
tá? Em modo de, muitas vezes, de desespero, de angústia. Vocês levantem a vossa cabeça, levantem os vossos joelhos, né? Coloquem-se numa postura gloriosa, honrosa e peçam ajuda de forma a saberem o vosso próprio valor. Porque não é a pedir ajuda que vocês perdem quem vocês são ou que vocês são inferiores de alguma maneira, tá? É preciso muita coragem e muita consciência para entender que nem tudo parte das nossas mãos e nem tudo consegue ser resolvido pelas nossas mãos apenas, tá? Então é necessário uma coragem grande e, acima de tudo, uma consciência, um entendimento de que não estamos sós. Então, ao invés de vocês entrarem nesse desespero, nessa angústia, busquem essa ajuda celestial, tá? Ancestral, espiritual, tá? De mestres, de guias, para que vocês ultrapassem de uma maneira mais fácil as coisas, tá? Porque muitos de vós, por teimosia, por ego, não buscam essa ajuda, tá? Porque muitas vezes também sentem que têm que fazer por isso, que têm que fazer as coisas por, tá? Por vocês, para ter algum tipo de valor. E muitas das vezes as situações são para que nós realmente recorremos, devemos recorrer aos bem-amados seres de luz, porque são situações que nos irão obrigar a ter essa conversa, a ter essa ajuda, e só nos irá fazer com que nós fiquemos cada vez mais próximos deles, tá? E às vezes nós achamos que é algo que tenha que ser feito apenas por nós, não é, tá? Muitas das vezes é para que nós possamos nos aproximar mais ainda e para que nós não esqueçamos que eles existem, porque às vezes nós estamos tão atarefados em fazer o nosso plano acontecer, a nossa missão acontecer, a nossa melhoria acontecer, que podemos até fazer os rituais, podemos até fazer as orações, mas chega a um ponto que pode ser tão mecânico, né? Que deixa de ser uma conversa e passa a ser apenas um ritual, um mecanismo, né? Algo que uma rotina, mas uma rotina que já perde a consciência, já perde a presença, sabem? E são momentos que às vezes nos obrigam, ou nós sentimos que ficamos nos nossos joelhos, né? E é por isso mesmo, é para que vocês possam se juntar novamente à vossa espiritualidade, mas de uma forma consciente, como se vocês estivessem a falar com um amigo, sabem? E obviamente nós não mandamos mensagens, não falamos com as pessoas, né? De forma mecânica. Nós temos que falar de uma forma presente, porque temos que ouvir e cada conversa vai ser diferente, né? Então, quando nós temos esse ritual de ser sempre a mesma oração, uma oração já decorada, coisas assim, né? Faz com que possamos entrar num mecanismo, ok? Assim, mais frio, mais inconsciente, sabem? E está aqui a pedir para terem cuidado também com isso, ok? Porque nós precisamos não só de celebrar com quem está vivo, né? Mas também com a nossa equipa espiritual, tá? E trazer esse ritual, essa cerimónia, essa oração mais do coração, mais apropriada ao presente, tá? Por exemplo, eu tenho, né? Tenho e todas as pessoas maravilhosas que trabalham com este serviço temos, né? Uma invocação inicial ou uma invocação que nós gostamos de fazer, mas o importante é nós não ficarmos só por aí. Nós podemos ter 1 minuto, 2 minutos de conversa, seja o que for, à frente de algo que já está fixo, por assim dizer, não é? Ou quando nós estamos a fazer invocação, estarmos conscientes de quem invocamos, né? Às vezes podemos invocar um espírito, um ser espiritual, não é? Um mestre diferente em cada leitura, em cada processo.
E às vezes, se nós estivermos conscientes o suficiente, presentes o suficiente, nós vamos sentir a quem chamar, vamos sentir quem está presente, sabem? E então é importante nós não cairmos nessa rotina mecânica, ok? Que eles também falam aqui. Porque é necessário celebrar da mesma maneira que nós celebramos com os nossos amigos, celebrar com os nossos amigos encarnados, celebrar com os nossos amigos espirituais, tá? Porque eles estão presentes constantemente, eles fazem parte desta aventura, por óbvio, né? Então, como vocês se podem cercar mais deles? Como vocês podem sentir a presença deles em tudo que vocês fizerem? Porque eu sei que é difícil, né? Nós temos o nosso caminho humano, né? Temos trabalhos humanos muitas vezes que, né, não estão diretamente ligados com a espiritualidade. Desculpa que acho que está aqui a falhar o microfone, deixa eu só ver. Com a espiritualidade, tá? Espero que não falhe. E às vezes podemos nos esquecer um pouco deles, né? Por óbvio. Esquecer no sentido de... esquecer mesmo. Não ter um momento do dia que possamos estar mais focados no nosso espírito, no nosso coração, nos nossos guias, nossos mentores, em Deus, Pai e Mãe. Né? Então, conseguir celebrar, é mesmo isso, conseguir celebrar o nosso coração, a nossa vida, as nossas conquistas, igual ou mais ainda do que nós celebraríamos com os amigos humanos, tá? E acho que é isso, falta essa comunidade com o reino espiritual, né? Que faz sempre parte de nós, por óbvio, a todo momento. E é, né? Claro, é estar no mundo e não ser no mundo, né? Como o professor Hélio Couto fala e nos ensina, nos ensina hoje, né? Porque foi, né? Foi lá atrás que já trouxeram isso. Mas claro que nós temos os dois lados, né? Os dois lados da moeda, mas não deixa de ser a mesma moeda, né? Então muitas das vezes nós podemos, infelizmente, cair na rotina de estar apenas no material, no ego, nos amigos, na família encarnada, tudo isso, e esquecermos um pouco, né? Ou quando nós trazemos essa conexão, trazemos uma conexão de uma forma de um ritual mecânico, né? Então que não... Sabem que pode não estabelecer uma conexão tão forte quanto aquela que nós poderíamos estabelecer, tá? Então fala disso. Fala muito da comunidade, sabem? De comunidade, tanto para pedir ajuda, como para celebrar, como para conversar, partilhar, né? Conversar, partilhar, aprender, tá? É isso. É saber partilhar as vossas conquistas, as vossas dores, as vossas necessidades, saber partilhar constantemente. Número 5 aqui pode ser importante para alguns de vós. É essa comunhão com os amigos de luz, tá? Com os amigos, com a família de luz, com os professores de luz, com os mestres de luz, sabem? E é normal nós cairmos nessa malha da matéria e esquecermos um pouco que nós podemos falar como estamos a falar agora, como estamos a falar com os nossos amigos, com os nossos familiares, assim como nós também pedimos ajuda aos nossos amigos, aos nossos familiares,
né? A mesma conexão que nós temos encarnado, nós deveríamos de ter, né, com o Espírito, ou mais ainda, por óbvio, né? Mas é normal nós esquecermos disso, ou nós sentirmos até que somos inferiores, ou que estamos a pedir algo tão grande que nem sabemos pedir, ou temos vergonha de pedir, às vezes vergonha de pedir uma ajuda simples, porque achamos que é simples e que não deveríamos de pedir, né? Então é tudo isso que ela pede que vocês resolvam, tá? Resolvam essas crenças, esses pensamentos, e que, sabem, e que venham até nós pedir, nem que seja pão, sabem? Nem que seja alimento, uma coisa pequena, não importa. Mas em todo o caminho, em toda a vossa jornada, estaremos a postos, literalmente teremos postos, em que vocês podem, a certos pontos até, é quase que obrigatório, ou deveria ser quase obrigatório, tá? Vocês pedirem. Porque já estamos prontos a oferecer, já fizemos. O pão já está pronto, eu não vos entrego os ingredientes, eu entrego já o produto, já feito, já sabem. E tem momentos em que vocês... o objetivo principal de algumas lições é mesmo vocês chegarem e pedirem. E falarem connosco. Tá? E outros momentos que é só o normal vocês fazerem. Né? Que é como uma conversa diária. Mas tem momentos da vossa jornada e nós estaremos sempre preparados, vejam, no meio da floresta, no meio do nada, né? E vocês apenas indo, têm aqui um abrigo e uma ajuda, sabem? No meio do nada, tá? Na chuva, chover torrencialmente, sabem? Nós temos sempre a ajuda, sempre. Mas vocês necessitam de pedir, tá? E embora a vossa jornada seja uma jornada solitária, que é de todos nós, né? Uma jornada de aprendizado, e esse aprendizado será sempre pessoal, né? Por mais que nós partilhemos, que estejamos dentro de comunidades, estejamos dentro de do universo, é uma jornada única para cada um de nós né? e faz com que seja solitária, por óbvio, né? Mas são jornadas solitárias partilhadas, né? Únicas partilhadas. E então, mesmo que seja uma jornada solitária, vocês têm ajuda, vocês têm essa comunidade espiritual que sabe tudo o que vocês precisariam para passar por essa jornada espiritual, né? Porque a humana, nós temos uma certa... temos mais facilidade, né? E mesmo assim complicado, mas temos mais facilidade porque é algo que é consistente, nós vemos, nós entendemos e nós vamos crescendo dentro dessa realidade. Agora a jornada espiritual, a jornada da alma, é algo que está para além da nossa compreensão e é algo que nós necessitamos de fazer um esforço para encontrar, para aprender, né? Então... mas é algo que eles já estão preparados, eles são mestres, né? Eles já passaram por todo esse processo, passaram pelo processo de encarnação, ascensionaram, tá? Alguns passaram, ascensionaram, voltaram, tá? Então, para ajudar, seja o que for, seja em que etapa os mestres estiverem, eles saberão sempre muito mais do que nós, e nós, todos nós, entregue, né? Os bem-amados seres de luz, que vão ser nossos guias, nossos mentores, e se nós chegarmos a uma certa fase da nossa experiência, alguns saem e vêm outros específicos para essa parte da nossa jornada. Então é assim, como não pedir ajuda, sabem? Quando eles estão, o serviço deles é isso, é de guiar, é de trazer essa maestria. Então como não
pedir ajuda, entendem? Quando eles estão lá para isso, sabem? Então, assim como nós falamos com um amigo, com um familiar, trazer essa consciência para os amigos de luz também, tá? Por isso que isto é uma mensagem coletiva. É mesmo para todos nós, tá? Uma mensagem importante, talvez, para algum de vós no momento e outros apenas para um aprendizado, para não é? Mas espero que ressoe tanto quanto está a ressoar comigo, não é? São parcerias, são relações que necessitam de ser tão ou mais nutridas quanto aquelas que vocês possuem aqui na Terra. Porque estamos todos a trabalhar para o mesmo, estamos todos a aprender para o mesmo, estamos todos aqui para o mesmo, que é a evolução pessoal, seja nesta dimensão, seja em dimensões superiores. Então, parar de ter medo de pedir, parar de ter medo de falar, de conversar. Sabem, às vezes muitos de nós não sabemos como falar com eles, né? Porque não queremos faltar ao respeito, não queremos sentir que estamos a pedir uma coisa que deveríamos de ser nós a resolver ou assim, né? E isso são bloqueios, não é? E muitos desses bloqueios partiram de um pressuposto de que eles estão lá e nós cá, e, né? E temos muito a cultura, já há muitos anos, né? De que o que nós pedíamos aos deuses, não é? Que deuses são um, mas aquilo que nós pedíamos aos deuses sempre nos trouxe problemas, não é? Porque estávamos a pedir coisas erradas a entidades erradas, não é? Mas isso tudo é um coletivo que fica na nossa memória, tá? E que traz esses obstáculos, traz esses padrões, essas crenças que são muitas das vezes tão naturais, né? E recorrentes ainda hoje, né? São recorrentes. Nós sentirmos que eles estão lá e nós cá, e que existe uma discrepância muito grande, né? Até que alguns sentem que não existe nada para além de nós, né? Outros que vão ao extremo também, né? E que entregam tudo em nome de Deus e que fazem tudo em nome de Deus e que Deus, né, pede isto e aquilo. Então é tão normal, está tão enraizado que é necessário um esforço grande para que nós possamos limpar essas crenças e que possamos trazer uma relação mais natural, né? Conversas mais naturais, abertura de corações mais naturais para com eles, né? Porque às vezes até nós nem queremos falar, nem queremos conversar dos nossos problemas, daquilo que nos assombra, das dificuldades que nós estamos a ter, porque não nos queremos queixar, né? Porque queremos é agradecer, 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 e fica difícil para nós nos queixarmos ou, né, falarmos sobre os nossos problemas. Mas se nós entendermos que é apenas uma conversa, é apenas um pedir ajuda, né? Porque nós sabemos que necessitamos de ajuda para alguma coisa e que está a ser difícil para nós sozinhos chegarmos lá. Então, quando nós colocamos o pensamento dessa forma, fica mais fácil nós podemos ter uma conversa sem julgamento, né? Sem obstáculos, mas é um processo que
É diário, né? Tem que ser diário e é um processo que nós temos mesmo que exercitar, né? E entender que é normal ter esses obstáculos no início, mas que não é normal nós acharmos que falar com quem nos criou é algo tão difícil assim, né? Não faz sentido. Então, né? Ó, é saber liberar, porque tem muita coisa, tem muito excesso de preocupação, excesso de dúvida, excesso de medo, que muita coisa poderia ser esvaziada, poderia ser liberada com uma simples conversa, sabem? Com um simples pedido de ajuda. E é incrível como fomos tão mentalmente, né, lavagem cerebral, e tão mentalmente programados para fazer o oposto. Foi, sabem, uma missão do lado negativo tão incrível, porque é incrível, não é? A lavagem cerebral que acontece, que nós estamos cada vez mais alguns de nós estamos cada vez mais a afastar-nos apenas por uma crença mental, sabem? Apenas por uma pequena história que nos contaram, uma pequena palavra que nos disseram acerca de Deus, sabem? Que faz com que ele seja algo tão distante, tão distante, tão distante, que nós perdemos essa conexão, e perdendo essa conexão, nós vamos ganhar uma conexão maior com aquilo que não importa, que é a matéria. Sabem? Que é os nossos medos, que é o nosso eco. Né? E esses acúmulos vão continuando sempre em cima das nossas costas, em cima dos nossos ombros, né? No nosso coração. E muita enfermidade, muita doença acontece por acúmulo. Né? Tudo acontece por acúmulo. Mas tem coisas que realmente, tem doenças que acontece uma situação desgastante na nossa vida, mas periódica, né? E pronto, e nós podemos ficar, né? Certas angústias, certas doenças, nem que seja uma febre, né? São coisas periódicas, tudo bem. Mas tem doenças que é por conta de acúmulo contínuo de coisas que facilmente eram liberadas, sabem? Porque nós temos sempre com quem contar. Só que às vezes temos medo e às vezes não acreditamos nisso, né? Então, toda esta comunhão, toda esta relação com Deus Pai e Mãe, com o nosso espírito, com a nossa alma, com os nossos amigos de luz, faz com que a vida seja muito mais leve, muito mais serena, muito mais confiável e muito mais fácil de compreender, sabem? Porque depois, quando nós entendemos que não estamos sozinhos, que as coisas são para o nosso próprio bem maior, que as coisas vêm para o nosso desenvolvimento pessoal, que tudo o que acontece é para o nosso desenvolvimento pessoal, nós aí começamos a ver as coisas com mais leveza, porque não levamos tanto a sério, porque sabemos que aquilo tem um propósito, irá ter um resultado positivo se nós pararmos de nos preocupar tanto ou de colocar tanta angústia ou mais angústia para além daquilo que nós deveríamos. Porque, por óbvio, toda e qualquer situação irá trazer ou irá fazer com que um certo sentimento ou vários sentimentos apareçam. Não é? Porquê? Porque é o nosso instinto de sobrevivência. Se alguma coisa nos chateia, nós trazemos a raiva, ou isto, ou aquilo, alguma coisa que nos magoa, trazemos a tristeza. É normal, é uma forma química, uma forma emocional, né? E uma forma mental de nós, na matéria, interagirmos com aquilo que nos está a acontecer. É normal. Só não é normal nós cairmos
assim, profundamente nessas emoções, sabem? E depois aí desregula o nosso discernimento, não é? E é isso, é nós aprendermos a entender que não estamos sozinhos, que toda e qualquer situação é para o nosso bem maior. Pode ser difícil, sim. Pode doer, pode. Não estamos aqui a dizer ignorem os vossos sentimentos, não é? Não. Nós estamos a dizer é que se nós entendermos que é tudo para o nosso bem, sabem? Como uma criança, nós vamos entender que não é preciso estressar tanto, não é preciso ter tanto medo, não é preciso ter tanta ansiedade, sabem? Só é preciso nós falarmos, nós conversarmos, nós entendermos que pararmos um minuto para entender porquê, né? Em que é que isto me ajuda? Em que é que isto me ajuda? Né? Que é como uma criança, uma criança não tem noção das coisas, certo? Então se uma criança for subir ao telhado de uma casa, ela não tem noção que se cair pode morrer, pode partir-se, né? Partir todos os ossos, ou né? Ficar com muita com muita dor, ou com muito medo, ou com, sabem? Não sabe, a criança só vai lá, ponto, né? Se vai lá, sobe e brinca, se tiver que ser, né? Quem é que sabe a verdade, né? Parte da realidade, ou um pouco maior do que a criança? O pai, né? O pai e a mãe. Se virem a criança em cima do telhado, entendem que se ela cair, vai-se magoar, por óbvio, no mínimo, né? Vai-se assustar e, no mínimo, vai-se magoar de alguma maneira. Então, o pai vai lá e tira a criança de lá. A criança não entende e chora, chora, chora porque quer estar lá. Mas pelo bem dela, certo? Vai lá o pai e tira. Mas ela, sem entender, chora. Entende? E é um pouco isso. Como é que nós... Tem situações que vêm, que nos vão deixar chateados, que nos vão deixar ansiosos, que nos vão deixar angustiados, porque não era aquilo que nós queríamos. Nós queríamos ir por ali e fizemos tudo para ir por ali e não dá certo. E tentámos outra vez e não dá certo. E às vezes vem uma coisa que acaba completamente com a possibilidade de tentar sequer ir lá, sabem? E nós choramos, berramos, ficámos né, com raiva e assim. Mas quando isso passa, né? E nós chegamos do outro lado e vemos que se nós tivéssemos ido por ali, não íamos encontrar aquilo que encontramos hoje, porque fomos obrigados a ir para o outro lado, ou que, né, imaginem que é num certo emprego e vocês vão a ver, meio ano depois a empresa faliu. Mas vocês fizeram tudo para entrar nela, porque era das melhores, mas meio ano depois faliu. E vocês dizem, ainda bem que eu não fui para lá, porque eu agora estou aqui nesta oportunidade, que não pode não ser a oportunidade do nosso sonho, mas está a crescer, gostam de mim, sabem? E aquela faliu. E nós naquela altura chorámos, batemos o pé, não sei o que mais, né? E porquê é que está a acontecer? E porquê é que não sei o quê? Quando é uma ajuda divina, sabem? E tem muitas vezes que eu falo aqui que mesmo que nós não tenhamos a compreensão do que é que está a acontecer no momento, mesmo assim, mesmo com a dor, mesmo com a angústia, e nós, né, podermos dar esses 5 minutos à nossa dor, ao nosso sentimento, ao que é que seja, mas mesmo com essa dor, com essa tristeza, agradecer e pedir discernimento, tá? Agradecer porque nós sabemos que é para o nosso bem maior, seja por uma lição, seja para nos retirar deste lugar para nós irmos para o melhor, ou seja, uma ajuda para nós não cairmos no buraco, seja para uma lição, ou seja, tinha que doer para uma pessoa olhar e ver que não é correto aquilo que nós estamos a aceitar, sabe? Portanto, seja por uma lição, seja por uma coisa mais positiva, nós podermos parar e agradecer e pedir discernimento apenas, tá? Para que nós
para nós não cairmos nesse buraco emocional, não é? E que nós possamos ver o melhor da situação, mesmo com a dor, tá? Não ignorar os sentimentos, por óbvio, mas também não ignorar, tá? Então, não ignorar os sentimentos, por óbvio, porque é aquilo que está no nosso corpo, certo? Nós estamos a ter essa reação. É o nosso corpo a reagir. Mas também não ignorar o outro lado da moeda, que é o espírito, que é a alma, que é o aprendizado, que é um aprendizado que vai para além de nós hoje encarnados. É muito para além disso. Não é apenas a nossa lição, eu como Daniela, é eu como alma, tá? E é uma lição que não é só para mim, mas é para mim e para 50 encarnações diferentes que eu já tive com o mesmo problema. Sabem? É algo que eu não estou a entender, mas não é para o meu desenvolvimento como humana, é para o meu desenvolvimento como alma que carrego, sabem? Então, podermos conseguir ter esta conexão diária com eles para entender que existem esses dois lados da moeda sempre, a todo momento, não é? Então, vamos sentir essas emoções sim, mas vamos também não esquecer que existe um plano maior e que existe, sabem, toda uma malha energética de todas as escolhas que nós fazemos a todo momento que nos vão levar ali, que nos vão a ter aquele resultado, tá? Então, quando alguma coisa acontecer, boa ou má, porque nós não duvidamos quando é algo que nos faz sentir bem, né? Porque é que nós duvidamos quando é algo que nos faz sentir mal? Se está no mesmo espectro de emoções, tá? Só um pouco mais para a esquerda e outro um pouco mais para a direita. Então, nós temos a capacidade de não esquecer os dois, o outro lado da moeda, porque né, nós estamos constantemente conscientes que existe, porque né, é matéria. Mas se nós tivermos essa relação diária com o espírito, assim como nós temos a relação diária com a matéria, com nós encarnados, com este veículo, fica tudo muito mais fácil de entender, de compreender e de conseguirmos equilibrar as nossas emoções também, tá? Porque se falece alguém da nossa família, vamos ter uma dor incrível. Óbvio, né? Não vamos dizer, ok, partiu, já sabíamos que era a hora. Não sei. Não, vai doer na mesma. Mesmo sabendo que tem a sua hora e que vai para algo melhor. Claro, porquê? Porque já fez o que tinha a fazer aqui e precisa de partir, nem que seja para reencarnar, para passar pela sombra, ou seja, para ascensionar, não é? Não interessa. Mas vai sempre a melhor porque já fez o que tinha a fazer aqui e vai para outro sítio. Mas não é por nós sabermos isso que não vai doer, né? Então, não vamos ignorar isso, mas também não podemos ignorar o outro lado, tá? E é isso aí. Exatamente. Aqui é uma escolha, tá? É uma escolha. Toda esta situação, todo este aprendizado que estamos aqui a fazer é uma escolha. Aqui a falar é uma escolha, tá? Nós podemos ter o poder total de entendimento aqui neste plano, mas é uma escolha, não é? Porque o ego fala mais forte, por óbvio, né? E tudo que eu estou aqui a falar, que estamos aqui a falar, pode ser traduzido pelo ego como, né? Ilusões e coisas assim,
Portanto, é uma escolha. Muitos de nós podem, até pessoas que nunca ouviram falar da espiritualidade, ouviram falar de Deus, ouviram falar de alguma coisa, podem calhar neste vídeo e não conseguir entender a mensagem, né? Ou achar que é uma maluquice e por aí fora. Portanto, é uma escolha nesse sentido. Porque o aprendizado está aqui, tem imensa gente que partilha esse aprendizado, que não é, tem como missão da sua vida trazer esse conhecimento, e mesmo assim tem quem duvida e tem quem ainda não consiga aceitar, não é? Portanto, é uma escolha nesse sentido, ok? A habilidade de fazer qualquer coisa mais bela, ou de tornar qualquer coisa mais bela ainda, tá? E isso é maravilhoso, porque é isso mesmo, é nós entendermos a maravilha do mundo, sabem? Quão maravilhoso é o mundo, quão maravilhosa é a nossa existência, o processo, como que sério, gente, o incrível que é o Criador criar infinitas possibilidades para nós crescermos, cada um de nós, infinitas possibilidades para cada um de nós. Sabem? E nós somos eternos. Então, imaginem quanta criatividade tem que ter, quanta criação tem que existir para que nós possamos ter infinitas possibilidades. Sabem? Se nós pararmos para pensar, Deus, nós podemos só saber duas coisas: o céu e a terra. Que existe milhares de coisas aí a existir, existe. Mas vamos pensar, apenas o que nós sabemos, o céu e a terra. Só isso já traz, se nós pararmos para pensar, já traz uma atenção, um carinho, um respeito tão grande. Porquê? Porque mesmo que nós só pensemos em que duas coisas existem, céu e a terra, Deus criou a terra para o quê? Para uma experiência de desenvolvimento. Não é única, né? Mas para quem acredita que só tem estas duas, Deus criou uma escola de aprendizado para nós crescermos. Tá? Então nós não fomos criados e deixados aí à toa. Não. Ele ainda cria mundos, planetas, realidades paralelas, cria um montão de coisas apenas para nós nos desenvolvermos. Como é que isso não é incrível? Como é que isso não é? E nós achamos que nós somos pequenos. Imaginem quanto amor é necessário existir para um pai criar o que Deus criou. Então, como é que nós podemos aceitar que nós somos zero, que nós não somos nada? Porque se nós acreditarmos que Deus não existe, nós acreditamos que não somos nada, que somos um mero acaso, certo? Então, como é que nós somos capazes de dizer isso quando tem imensa gente a trazer as evidências, não é? E tudo mais, o conhecimento e tudo mais, mas só pelo facto de nós dizermos que não existe, nós já estamos a enterrar uma faca no coração de um pai que faz o que faz, sabem? E é incrível quando nós entendemos que a verdade é essa, que a criação existe e que a criação existiu para nós, não é? Nós fomos criados, que existe um outro nosso da mesma, né? Da mesma luzinha, se dividiu em duas para que nós possamos sentir o que é esse amor de alma.
os imensos mundos que existem, tudo para nosso desenvolvimento único pessoal. Então, como é que é possível nós acharmos que, primeiro, estamos sozinhos, que, segundo, somos inferiores e que não conseguimos estabelecer conexão com Ele? Como é que é possível? Sabem? Então, batam à porta que será atendida, sabem? E é uma escolha vocês... o poder está na vossa mão, está na vossa mente, está no vosso coração, né? Então, é uma escolha. Vocês, todos nós, termos a habilidade de fazer ou tornar ou ver as coisas mais belas ainda do que já são. Porque só a existência delas já é bela, já é incrível. Nós temos um planeta, por mais difícil que seja, temos um planeta com um propósito. Existem milhares de outros. E só isso, só essa existência já é uma maravilha, já é uma beleza, já é um amor, sim, que não conseguimos ter noção sequer. Não conseguimos ter noção. Nosso ego não tem capacidade de entender isso, tá? Então só conseguimos entender partículas. Isso é uma coisa muito pequenina daquilo que é o amor de Deus através do nosso coração. Então é uma escolha nós pararmos e darmos o tempo necessário a nós mesmos, o exercício, né? O tempo de exercício necessário a nós mesmos para conseguirmos entender, para conseguirmos acreditar, não é? Mas entender, porque acreditar pode ser só eu acredito, mas preciso de algo mais. Então, querer, saber, tá? E nós precisamos dar tempo a nós mesmos para retirar todos os obstáculos construídos para que nós possamos sentir essa verdade como nossa, tá? E que possamos escolher ver o belo no mundo. Porque só a nossa existência já é uma dádiva, já é uma bênção incrível. Incrível, tá? E encontrar alguém que possa ajudar os vossos sonhos a tornarem-se realidade. Então é isto, esta postura, esta relação. Não vos torna inferiores, apenas vos torna mais fortes, mais ancorados na espiritualidade, mais ancorados no vosso amor por Deus, mais ancorados no vosso amor e vossa gratidão a Deus, aos vossos amigos da luz, assim como nós agradecemos a quem nos ajuda aqui na Terra, não é? A quem é encarnado. Nós podemos, todos nós, podemos e devemos chegar, no mínimo, assim, a esta paz, a esta prosperidade de espírito, de alma, de coração, de alegria. No mínimo. Tá? Aqui fala de a rainha, não é? Tem aqui a definição da rainha, que eu não falei, que é alguém generoso, alguém estiloso, não é? Então, é belo, que saiba, que tenha senso de beleza, gracioso e prático, não é? Porque é alguém que manifesta. E para manifestar nós temos que crer nas leis do universo, temos que crer na nossa alma, porque tudo o que se manifesta é energético, tá? Então não tem como nós manifestarmos sem querermos que existe algo para além de nós, tá? Não tem como. Manifestar conscientemente, né? Prova. Porque as coisas continuam a manifestar-se, mesmo que a pessoa seja
ateu. E vejam, isso sim, isso é amor incondicional, porque mesmo né, o ser encarnado não acreditar em Deus, Deus continua mesmo assim a dar todas as possibilidades, a dar toda a abertura de caminhos possível. Sabem? Isso é amor incondicional. Lá está, é algo que o ego jamais conseguiria entender, não tem como. Nós precisamos mesmo de aproximarmos cada vez mais do Espírito, dos amigos de luz, de Deus, para começar a entender minimamente, muito minimamente, o que é esse amor incondicional. Muito minimamente, mesmo. Mesmo. Tá? O sonhador, né? Que é o louco aqui, mas aqui vem neste baralho, é o sonhador. Abraça o teu propósito verdadeiro, né? O teu verdadeiro propósito. Começa uma nova aventura. Confia em ti mesmo. E esta nossa nova aventura, vejam, esta casinha lá no fundo é esta aqui. A nossa nova aventura é chegarmos cada vez mais próximos dos nossos amigos da luz. Essa é a nossa aventura. Gratidão a todos vós, uma mensagem maravilhosa. Gratidão infinita por todos vós. Gratidão pelo vosso carinho neste canal, vocês são maravilhosos. Eu agradeço imenso todo esse carinho, essa confiança, está no meu serviço, na minha energia, né? Eu sei que não é fácil nós confiarmos nas pessoas, né? Neste serviço, quando é algo tão delicado quanto a nossa relação com Deus, né? Porque tem gente que pode fazer com as mesmas ferramentas, né? E trazer muito estrago à nossa visão de Deus. Então, eu sei que é difícil, porque também foi difícil para mim, né? Nós confiarmos, nós entregarmos o coração ao conhecimento que anda por aí, né? Por óbvio que tem sempre o espectro vai né? Da esquerda à direita, então tem sempre quem use mesmo com as mesmas ferramentas tenha um resultado diferente, né? Então eu agradeço muito a vossa confiança pelo meu serviço, pela minha energia, pelas palavras que eu trago aqui, tá? Que eu tento ser muito cuidadosa, mas é o que eu tenho de transmitir, né? Então muitas vezes eu não consigo filtrar ou nem quero, né, filtrar, mas muitas vezes tem coisas que eu consigo dizer de uma forma mais suave e outras coisas que não, né? Mas eu agradeço, tá, a vossa partilha, eu agradeço a todos vós que pedem pelo meu serviço, né, de forma pessoal, né? Seja serviço de oráculo, seja serviço de cura. Agradeço muito a vossa confiança. E agradeço, sobretudo, o vosso respeito aqui no canal. Vocês são maravilhosas, né? Porque a maioria é menina. Agradeço também esse respeito, tá? Porque vocês são muito carinhosas e muito respeitosas nos comentários, quando conversam comigo, tá? Quando lá está, de forma aqui, comunidade, ou de forma privada, tá? Então, gratidão a todos vocês. Claro, não só por chegarem até este canal, né, até mim, mas também porque principalmente é o sinal de que vocês estão a tentar chegar cada vez mais perto de Deus, e isso é muito maior do que o meu canal, né? Então, gratidão, gratidão, gratidão. Está feito.